Olá, meu nome é Laura e esse é o Sobreviver na Europa. Como vocês podem ver, hoje eu estou coroada, porque eu vim falar justamente dos títulos de nobreza aqui na Europa. Ou que começaram aqui na Europa, no caso. É muito comum a gente ver nas séries aí o conde, condessa, barão, rainha, rei, princesa. Quando se trata da realeza em si, por exemplo, o rei, a rainha, a gente meio que sabe que eles estão lá no topo, né? Apesar deles não ter tanto poder assim hoje em dia, existem países com monarquia, como a Inglaterra, obviamente. Então, alguns desses títulos de nobreza ainda são válidos, como barões, duques, duquesas, baronesas. Então, eu já ouvi falar o que são esses títulos de nobreza, digamos assim. Mas quando se trata de barão, visconde, conde, se fica meio mas e que esses títulos? Por que tinham esses títulos, né? De onde que eles surgiram? Por que essas pessoas têm um lugar especial na nobreza? Esses títulos de nobreza surgiram com o início da Idade Média e o final do Império Romano, quando a Europa estava subdividida em vários reinos. E cada um desses reinos era uma dinastia que, por sua vez, era formada por uma elite social ali do reino. E como eu falei, nos países que ainda são monarquia, esses títulos de nobreza são válidos até os dias de hoje. O duque seria o título mais alto de nobreza. Ele teve origem ainda no Império Romano, cujo alguns comandantes militares recebiam o título de dux, que significa aquele que conduz. Na Espanha, os duques eram os mais importantes generais da coroa. Já em Portugal, esse título era concedido somente aos filhos do rei ou parentes muito próximos à realeza. E na Itália, os duques eram responsáveis pela administração das cidades e províncias. E na Rússia existia ainda o título de grão-duque, que seria ali um duque entre o rei e o duque, sabe? Ali no meio do caminho entre os dois, então ele seria ainda mais alto que o duque. E essa posição foi instituída pela família real austríaca como arquiduque. E os duques costumavam ser mais velhos justamente por herdar esse título do pai. Na Inglaterra, o primeiro duque recebeu esse título em 1337, depois que o rei Eduardo III deu ao seu filho o título de Duque da Cornualha. E o atual Duque da Cornualha no momento é o Príncipe Charles. Alguns desses integrantes da realeza podem se tornar duques quando se casam, como o Príncipe William se tornou o Duque de Cambridge depois do casamento, e o Príncipe Harry se tornou o Duque de Sussex. Mas nem todos os príncipes se tornam duques. O Príncipe Edward se tornou um conde, e ele se tornará o Duque de Edimburgo quando seu pai falecer. Atualmente existem 24 duques, sem contar os duques reais. Marquês seria a segunda posição depois do duque, então rei, duque, marquês aqui embaixo. Seu nome vem do provençal, um dialeto francês, e ali se chamava de marquês o governador de fronteira, ou o governador de mar. Essas marcas eram distritos territoriais, digamos assim. E nesses locais, o marquês tinha amplos poderes, respondendo tanto pela administração civil quanto pelos militares. O título surgiu em 1385. Atualmente existem 34 marqueses na Inglaterra, e esse título foi introduzido na Inglaterra pelo rei Ricardo II. Agora vamos ao título de conde. Então vamos lá. Rei, duque, marquês, conde. Que vem da palavra comes, no latim, que seria aquele que acompanha. Que também deu origem à palavra comitiva, referindo-se àqueles que moravam junto com o imperador. E esse título também chegou a ser dado para alguns juízes e governantes. E os condes diretamente ligados à realeza eram os condes palatinos. E eles tinham uma enorme influência ali na sua região. Sobre o governo do rei Ricardo II, o título de conde passou a ser hereditário, ou seja, de pai para filho, mas ainda era um título masculino, então não era passado para as filhas. Porém, algumas linhagens escocesas começaram a passar esse título também para as filhas quando não tinha nenhum filho homem para herdar o título. Atualmente existem 191 conde e 4 condensas por direito próprio. E agora vem o título de visconde, que é literalmente um vice-conde. E a partir do século X, esse título passou a ser hereditário também. Esse título teve origem no cargo de deputado ou tenente de um conde. Também chegou a ser usado como xerife do condado, digamos assim, dali da região. O primeiro a ter esse título na nobreza britânica foi em 1440, durante a Guerra dos 100 Anos. O rei Henrique VI, coroado rei da Inglaterra e da França, buscou consolidar esse título e deu a John Lord Belmont o título de Visconde
Conde de Belmont, na Inglaterra e na França. E esse novo título seria acima de todos os barões. Atualmente na Inglaterra existem 120 viscondes. E barão, que é lá o cargo mais baixo desses títulos de nobreza, e ele vem do termo germânico baro, que quer dizer homem livre ou simplesmente homem. E esse título começou a ser oferecido no século XIII para pessoas de destaque, digamos assim. E não quer dizer que esse título era necessariamente hereditário. Se o pai era barão, o filho ia ser barão. Não necessariamente. Era só um título ali porque era ali, como eu falei, um prêmio de destaque ali na comunidade. Então, não necessariamente era um prêmio vitalício. Mas ali durante o reinado do rei Eduardo III, começou a ficar comum passar esse título de pai para filho, mais como consideração mesmo, e não que tenha sido realmente ali passado por um rei aquele título de barão. Na Inglaterra, o primeiro título de barão foi dado em 1387. Na Escócia, o título de barão é equivalente a Lorde de Parlamento. E o posto de barão é o mais populoso da nobreza. Na Inglaterra existe atualmente 426 barões e 9 baronesas por direito próprio. Então espero que vocês tenham gostado de saber mais por detalhes, assim, qual que tá acima de quem que tá abaixo de quem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.